esse Entendi. tipo de setup seria um time lock, né? Exatamente. Esse é o termo. Olha só, tá pronto, tá preparado. Então, ó, vamos falar de alguns detalhes dele. E o que acontece? Eu vou, enquanto o Rod vai falando aí, tem esse comentário aqui do Teixeira, né? Fazer uma 3 de 5 em lugares diferentes, ter uma ou várias passphrase e deixar pistas com familiares, filhos, sobre os quais seriam as passphrases. O que acham? É aqui que a minha história ela começa Arrepio com isso. ela começa a se conectar ainda mais com o Rod. E aí é aqui que a gente começa com o plano B. Eu acho que a gente tem que ter um plano B que seja mais fácil, Teixeira, mais simples e funcional do que isso, porque eu acho que existem muitos riscos nesse setup aí. Apesar que dentro de um arranjo, até um tempo atrás, era o que se tinha. Sim. Era o que se tinha. Mas, né, dito tudo isso, né, com a expertise do Rod, junto com esses novos protocolos, e aqui eu vou dar ênfase a uma coisa extremamente importante, isso. Essa é uma solução que ela respeita o ethos Bitcoin. E quando eu digo respeito o ethos Bitcoin, diga-se de passagem, ela sempre vai respeitar a premissa de não ter o risco da contraparte. Me corrija se eu estiver errado, Rod. Não, tá perfeito. Tanto para mim quanto para você, né? Quanto qualquer pessoa que for dar esse tipo de consultoria, ela não tem nenhuma informação sua, ela não tem acesso, ela não tem chave. Então, assim, é basicamente, né, eu me coloco numa posição de facilitador. Eu sou só o seu professor que vou tentar te explicar os conceitos na prática. Vou pegar exemplos como esses, né? Eu vou fazer 3 de 5 com passphrase. Não é que é ruim. Eu não vou caracterizar estratégias como ruins ou boas. Você está preparado? Você já fez alguma estratégia mais simples do que essa? E já resgatou? Já resetou tudo para ver se funciona? Porque o meu maior receio é a familiaridade. Não precisa ir para uma estratégia tão avançada, com tantas etapas, se você não tem um Bitcoin inteiro, por exemplo. Eu não criaria 5 chaves, ou seja, um grau de complexidade tão grande com passphrase, por exemplo, uma palavra ou uma frase, o que você quiser, que não está no código, que você vai colocar. Ou seja, se você não anotar isso direito, você basicamente pode se trancar para o lado de fora de uma carteira. E são riscos que eu acho que vale a pena serem colocados, né? Principalmente quando você está falando de sucessão patrimonial ou de herança, porque o meu problema nunca é com quem eu estou falando. O meu problema é com quem que vai falar potencialmente depois, né? Quem vai usar isso depois. Então eu prefiro criar uma sequência de evolução de segurança, para que tanto a pessoa quanto os herdeiros, a família, se sinta confortável em usar, testar, ter um dia por ano, por exemplo, para revisar a estratégia, que eu gosto de chamar de dia do caos. O dia do caos é a hora que você vai pegar você, a sua família, os seus participantes daquele setup e testar. Fala assim, então vamos ver se a gente consegue recuperar aqui. A gente zera o time lock, né, no caso, para usar a expressão do Vitor, e ver se está tudo funcionando, ver se tem uma chave que precisa ser atualizada, no caso, a Trezor ainda não dá suporte para isso, mas uma Cold Card, por exemplo, uma Bitbox ou uma própria Seed Signer, a Jade, por exemplo, ela dá suporte. E é nisso que as nossas histórias, né, se conectam. E sim, para quem estiver precisando, eu e Rod estaremos oferecendo esse tipo de consultoria, voltando a frisar o aspecto mais importante. Não existe, inclusive, o risco da nossa contraparte. A gente só vai ser um facilitador nessa jornada. Muitos dos que estão aqui no chat aqui são pessoas que têm proficiência nisso. Então, fazem isso, conseguiriam fazer isso com excelência, mas para todos que estiverem trilhando essa jornada, a gente vai ajudar. E aí eu e o Rod estaremos à disposição para quem quiser falar.
vocês estarem conhecendo o plano B. E é assim que nasce o plano B, ô Rod. Fala um pouquinho disso. Acho que o plano B nasce com os nossos filhos, né? E agora vai ganhando mais corpo, vai ganhando um pouco mais de estrutura, mais cor. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, essa sugestão aqui que o Teixeira deu. Quais são os trade-offs dela comparado à solução que a gente consegue ensinar e oferecer? Ou que ele mesmo, verificando, conseguiria realizar? 3 de 5, por exemplo, toda vez que você coloca uma chave, você cria uma chave e você coloca numa casa, num cofre, num banco, em algum lugar, eu imaginaria que você vai ter que ter algum nível de monitoramento dessa chave. Eu deixei na casa da minha avó, no interior de não sei onde. Tá, quem tem acesso a essa casa? Eu não gostaria, mas aí de novo eu tô falando da minha, né, do meu sentimento e coisas que eu vou tentar trazer para outra pessoa. Se você começa a criar muitas chaves e você não sabe quem frequenta esses lugares e qual o nível de exposição que essas chaves podem ter, você pode estar criando um problema para você no futuro. Muitas vezes alguém foi naquela casa, foi fazer uma faxina e viu esse pendrive aqui, não, vou jogar fora, vou botar para reciclagem. E aí você acabou de perder uma chave e não sabe. Porque diferente do seu celular, que você consegue remotamente saber se está funcionando, essas chaves elas estão offline. Então é um setup que eu não gosto, pessoalmente. De novo, ele não é errado, mas ela me gera uma ansiedade por falta de dados ali, falta de controle. E o time lock, ele te dá um pouco uma garantia de que essas chaves, mesmo se roubadas, mesmo se tentarem violar e conseguirem, eventualmente, né, elas não vão ter acesso a nada sozinhas. Então, mesmo que alguém queira, me encontrou na rua, você, o Rod, está trabalhando com o Jeff, plano B, não sei o quê. A minha chave não vai fazer nada com você, nem aqui, nem agora. Está trancada para as próximas gerações. Assim, eu não sou uma pessoa roubável. Então, tem até um comentário que eu vi aqui no chat, e vale muito a pena falar Qual em voz alta. deles? Esse aqui? Zap21. O pior inimigo do bitcoinheiro é ele próprio. E uma das coisas que eu Exatamente. mais gosto de fazer é como que eu crio uma estratégia que nem eu mesma possa cagar, em bom português. Sim. E o E essa melhor, estratégia do time lock, ela é essa, né? Tipo, mesmo que eu queira, eu tenho que respeitar aquele tempo ali. Seria uma estratégia anti-burro. Eu ia falar estratégia anti-Jeff, mas eu ia ficar sendo deselegante aqui com o burro. Mas beleza. Uma olha estratégia essa, tipo. olha essa daqui. Se eu morrer, vão ter que fazer tipo jogador número 1? Esse filme é muito bom, mas não precisa ser tão difícil, não precisa matar um chefão ou achar um segredo. É só você usar a chave que te foi concedida, ou se você ficou com uma seed, né? Você ficou com 12 ou 24 palavras, você vai comprar um aparelho novo, vai colocar essas palavras dentro desse aparelho e aí vai acessar depois de um período de tempo determinado pelo criador do cofre. Você vai ter acesso, sim, ao seu cofre jogador número 1. Aqui. Não, o O... Teixeira ele manja, porque quem tem code Muito, card, para mim, muito. não precisa Muito, da minha acredite, ajuda. muito. O usuário que usa code card, ele não precisa da minha ajuda. É uma das carteiras que eu acho mais difíceis de usar. Assim, Não, Teixeira é veteraníssimo, você tá vocês louco. têm que entender Se que tiver eu dúvida, falo com pergunta a ele. pessoas. É engraçado, porque o público que eu atendo, de maneira geral, tem mais de 60 anos, em média, Opa, tranquilamente. E muitas vezes eu tenho dificuldade no começo, assim, do tipo, precisa baixar um software, e só ali já vão 15, 20 minutos. Então, assim, por isso, de novo, né, que eu falo bem da Ledger, a própria Trezor, são carteiras que, diferente da Cold Card, elas são muito fáceis para quem não tem familiaridade técnica ou com aparelhos tecnológicos em geral.
E aí, de novo, vem a minha preocupação com montar uma estratégia que todo mundo se sente confortável. E aí, a partir do momento que aquela pessoa está mais confortável, está mais segura, aí você pode ir sofisticando de acordo com o quanto de DCA ela for fazendo. Quando ela for acumulando, o preço a cada 2, 4, 6, 8 anos vai subindo e a sua segurança deveria ir evoluindo junto também com o seu patrimônio. Aqui, ó. Diga, Vitão, diga, Vitão. Não, eu ia comentar uma situação que aconteceu, não sei se foi com o Valandro, lá do Stack Beat, que ele fez geolocalização, né? Ele tem ali aquelas plaquinhas, ele vende as plaquinhas de metal, né? E aí ele colocou a plaquinha de metal na casa do sogro, colocou a plaquinha de metal na casa do pai. Aí ele falou assim, pô, tô tranquilo, né? Só que aí veio aquelas enchentes lá no Rio Grande do Sul, e, por sorte, só uma dessas localizações ele conseguiu recuperar a placa. Então, também tem isso, né? Às vezes você faz geolocalização, que nem antigamente o nego fazia geolocalização dentro do World Trade Center. Aí, quando o World Trade Center caiu a geolocalização do cara toda, né? Porque o cara botava num andar, botava no outro, mas tudo era no mesmo prédio. Então, queria saber aí dessa opinião, Rod. O que você acha sobre geolocalização? Esses eventos estão cada vez mais recorrentes, né? É tufão para lá, né, no próprio sul do país, fogo na Califórnia todo ano, ou em Portugal todo ano. As mudanças climáticas, quer queira, quer não, elas estão cada vez mais recorrentes. Então, essa distribuição geográfica é fundamental. A minha pergunta, e aí de novo, né, não é uma crítica a esse modelo, toda vez que se você distribui essas placas de metal, você também está colocando um alvo em cada uma dessas casas. É muito bom esse ponto. Caraca, não, é sobre isso? Outra coisa. Até, pensa o seguinte, uma das perguntas que eu mais recebi no começo da Plano B era: você não pode ficar com uma chave minha? E eu falava assim, não. Não, nem fudendo. Eu não quero esse alvo nas minhas costas, no meu CEP. Jamais. E eu encaro dessa forma. Né? Óbvio, de novo, eu estou sendo muito mais dramático. Né? Você não está necessariamente colocando um alvo na casa de cada pessoa. Você não está sendo dramático. Você não está sendo dramático. Porque precavido. Estou pecando pelo excesso. Não é isso. Isso aqui são dados factuais. 2025 foi o ano com o maior número de ataques. Eu vou chamar de bitcoinheiros porque é o nosso universo. Mas foi o maior número de ataques violentos, de roubo, sequestro, violência contra as pessoas que estão expostas a criptomoedas, superando 2021. A gente bateu esse recorde ainda no mês 6. Beleza? O que acontece? Cara, está se intensificando. No Brasil, já foi relatado que tem, no caso seriam, né, organizações especialistas nesse tipo de roubo, de assalto, de violência. Então, assim, está acontecendo. E aí, eu pesquisando a respeito, o que eu notei, né, o que eu infiro de todas as informações e casos que eu olhei é o seguinte: o que está acontecendo? Como roubar um bitcoinheiro diretamente tende a ser um pouco difícil, porque esse cara ele acaba se resguardando. O ataque tem sido de maneira indireta a familiares. Qual que é o elo mais fraco, né? Exatamente. E aí acontece o seguinte: o cara não segura você, mas você vai ter que desbloquear aquilo e passar pro cara. Então, isso tem sido recorrente. Quando você vê a natureza, que você vê os relatos do ataque, lá no Substack da Plex, tem um artigo que fala sobre isso, sobre essa violência, e aí vocês vão conseguir perceber isso. Então, foi sequestro de filhos, sequestro de mãe, é sempre de um ente próximo, e isso tem sido cada vez mais recorrente. Então, sim, você é preciso quando você diz que você está colocando um alvo nessas pessoas. Um dos fundadores da Ledger, esse ano, foi sequestrado e perdeu um dedo. Sim, ele está nesse artigo.
Cara, então a plano B veio para facilitar isso.